Olá pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso estudo agora dos compostos iônicos. Na nossa última aula, em sala ainda, nós vimos o que é clivagem, né? Definição de clivagem, modelo de clivagem em sólidos iônicos. E aí eu fiquei de deixar um vídeo gravado com vocês com a sequência do conteúdo para que a gente consiga adiantar um pouco. Nossas próximas aulas nós temos aí, já tivemos e ainda temos mais feriados, né, datas que nós não vamos ter aula, dias de quarta-feira e sábado, tá? Então, agora a gente vai entrar na estruturas cristalinas dos sólidos iônicos. E aí a primeira coisa que a gente tem que colocar é a definição de célula unitária, tá? A célula unitária, ela pode ser compreendida como a unidade básica de arranjos de íons que compõem os sólidos iônicos, tá? Que vão formar os cristais dos sólidos iônicos. E aí, obviamente, essas estruturas, elas não estão lá sozinhas, né? Elas estão ligadas a outras células unitárias, tá? Então, vou colocar aqui uma do lado, mais duas embaixo, e é importante a gente ter essa visualização tridimensional porque a célula unitária ela vai trazer para a gente informações importantes, tá? Como o número de coordenação, que a gente vai ver que a gente consegue determinar o número de coordenação para ambos os íons que compõem ali esse sólido, tá? E ele nada mais é do que o número de íons, aqui um íon específico está ligado, tá? E pelo formato também, pela configuração, na verdade, pela estrutura da célula unitária, a gente consegue determinar também qual é a fórmula geral, tá? desse sólido, sem que a gente tenha necessidade de saber qual é o composto. A gente consegue determinar as fórmulas gerais. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa célula unitária, a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar os números de coordenação dos átomos, tá? Dos íons que fazem parte dessa célula unitária. Então, a gente vai tomar como referência esse átomo aqui que a gente vai chamar de A, tá bom? E a gente precisa ver o quê? A quantas esferas rosas ele está ligado. Então, seguindo aqui as ligações, ó, a gente consegue ver que ele vai estar ligado a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? As 6 esferas rosas. Então, o número de coordenação de A é igual a 6. E aí agora a gente precisa determinar o número de coordenação do átomo ou do íon que é representado pela esfera rosa, que a gente vai chamar de B. E aí a gente tem um problema, tá? Vou chamar isso aqui de B. A gente consegue ver aqui que essa esfera rosa, que representa o átomo B, ela está ligada a 1, 2, 3 átomos que são representados pelas esferas verdes, tá? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente já falou que essas estruturas, que são as células unitárias, elas não estão sozinhas, tá? Elas estão ligadas a outras estruturas como essa. E aí, consequentemente, alguns átomos vão fazer parte, ao mesmo tempo, de mais de uma célula unitária, tá? Esse é o caso de B. Então, a gente não pode dizer que B, o número de coordenação é igual a 3, tá? Que ele está ligado só a mais 3 átomos. Na verdade, ele está ligado a outros átomos que fazem parte de uma outra célula unitária, ou dependendo da posição desse átomo, ele pode fazer parte de mais de 2 células unitárias ao mesmo tempo, tá? E aí a gente precisa avaliar quais são as posições desses átomos dentro dessa célula unitária, para que a gente possa estar determinando não só o número de coordenação de todas as espécies envolvidas, de todos os íons envolvidos, mas também qual é a fórmula geral desse composto, tá bom? Então vou apagar aqui para não ficar bagunçado.
E a gente vai passar para uma próxima imagem, que são duas células unitárias ligadas uma à outra. Então a gente consegue, se vocês tiverem dificuldade de visualizar, eu vou marcar aqui, tá? Vou delimitar até onde vai cada célula unitária, tá? Então até aqui a gente tem uma e do lado de cá a gente tem uma outra célula unitária. E aí a gente consegue já começar a ver algumas coisas interessantes. Isso aqui a gente já tinha visto, ó, que esse átomo ele faz parte exclusivamente dessa primeira célula unitária, tá? E aí a segunda célula unitária ela também vai ter um átomo interno, que é esse aqui. E a gente consegue ver que o arranjo desses átomos, eles podem ser distinguidos uns dos outros da seguinte forma, ó. Agora que a gente tem duas células unitárias, a gente consegue de fato ver a quantas esferas verdes uma única esfera rosa está ligada. Essa aqui agora, percebem que ela ficou de uma forma mais interna, a gente consegue ver todas as ligações que esse átomo faz. Então, ó, vamos avaliar aqui. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas verdes. Então, o número de coordenação de B também vai ser igual a 6. E aí o número de coordenação de A também foi 6, né? A gente vê que a gente tem uma proporção de 1 para 1. Então a gente já consegue, nesse caso aqui, tirar uma conclusão acerca da fórmula geral, que vai ser a fórmula AB. Tá? Essa fórmula, essa estrutura, ela é a estrutura característica do cloreto de sódio. E aí nós temos outros compostos, tá? Que tem essa estrutura unitária, mas também temos outras diferentes que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, uma vez que a gente conseguiu calcular, né, os números de coordenação, agora a gente vai dar uma olhada em como que a gente determina qual é a fórmula geral dos compostos a partir da estrutura dessas células unitárias, tá? Então a gente já viu algumas vezes que esse átomo que fica aqui no meio, ele faz parte 100% dessa célula unitária, é o chamado de átomo interno, e cada unidade dele faz parte 100% dessa célula unitária. Vamos avaliar agora quais são as posições diferentes que a gente tem. Nós temos esses átomos aqui, ó, que a gente chama, tá, de átomos de vértice. Temos esses que ficam no centro de cada face, que a gente chama de átomos de face. E temos esses aqui, que a gente chama de átomos de aresta. Tá? A gente vai precisar ter um pouco de visão tridimensional para que a gente consiga perceber o que vai acontecer caso a gente coloque outras células unitárias ao lado dessa que a gente está vendo, abaixo, acima. E aí a gente vai ter que ver como que é a participação de cada átomo desse, tá, em cada célula unitária. Então vamos pensar que aqui a gente vai colocar, nesse sentido, da direita para a esquerda, uma outra célula unitária ao lado dessa que a gente está vendo. Vocês conseguem perceber que esse átomo aqui, que é o que a gente chamou de átomo de face, ele vai fazer parte, a metade dele vai fazer parte dessa célula unitária que a gente está vendo, mas essa metade que está do lado de cá, ela vai fazer parte da célula unitária que vai estar aqui deste lado, tá bom? Então, a metade dele vai fazer parte de uma célula unitária, que é essa que a gente está vendo. Então, a contribuição dele, da participação dele para essa célula unitária, é de meio, tá? Vamos dar uma olhada agora nesse átomo que a gente chamou de átomo de aresta, tá? Pela posição dele, a gente vai ver que se a gente colocar uma célula unitária aqui do lado
onde a gente fez anteriormente, e a gente colocar mais uma aqui atrás e outra aqui no fundo, ou seja, ficarem 4 células unitárias ligadas umas às outras, esse átomo de aresta ele vai estar fazendo parte de 4 células unitárias ao mesmo tempo, ou seja, 1/4 dele vai estar participando de cada célula unitária, tá? E já esses aqui, que são os átomos de vértice, a gente vai ver que se a gente colocar 2 acima, 2 abaixo, células atrás, imaginar estruturas mais complexas, né? De arranjos dessas células unitárias, e a gente for contar de quantas células unitárias esses átomos de vértice fazem parte ao mesmo tempo, a gente vai ver que eles fazem parte de 8 células unitárias ao mesmo tempo. Ou seja, para cada célula unitária, a contribuição dele é de 1/8, tá bom? Então, o que a gente pode fazer agora? Um outro cálculo que a gente pode fazer agora é calcular quantos átomos de vértice a gente tem. A gente consegue ver aqui que nessa célula nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá faltando 1, 8, tá? Em um cubo nós temos 8 vértices. Então nós temos aqui, para esse átomo rosa, 8 vezes 1/8, tá? Que é igual a 1. Então, quando a gente enxerga 8 átomos, na verdade, eles não têm 8 átomos dentro dessa célula unitária. A gente calcula a contribuição de cada um e a gente percebe que esses 8 átomos equivalem a como se eles fossem um átomo inteiro que faz parte dessa célula unitária, tá? Vamos ver agora átomos de aresta. Quantos átomos de aresta nós temos, tá, para as esferas rosa? Olha, a gente consegue perceber que nós temos átomos de face, que são esses aqui, esse aqui, esse aqui e alguns outros. E a gente consegue ver também que a gente tem esses átomos de vértice que a gente já contou. Então, átomos de aresta para as esferas rosas a gente não tem, tá? Vamos contar agora quantos átomos de face a gente tem para essas esferas rosas. Então, a gente tem aqui deixa eu apagar os outros para não ficar muito bagunçado. E aí os de face a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas as outras esferas rosas são átomos de vértice, tá bom? Então nós temos 6 vezes quanto que ele contribui? Meio. 1/2. Isso aqui é igual a quanto? Igual a 3, tá? Então nós temos aqui que, se a gente for considerar átomos que estão, né, a proporção de átomos que fazem parte inteiramente dessa célula unitária, a gente vai ver que para os rosas, que a gente chamou de B em slides anteriores, nós temos 4 átomos, tá? E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa para os átomos que a gente chamou de A, que são os átomos verdes. Então, quantos internos a gente tem? 1, esse cara aqui. Então, um átomo interno, ele já vale como 1 mesmo. Quantos átomos de face nós temos olhando para as esferas verdes? A gente consegue ver que a gente não tem nenhum átomo de face representado pelas esferas verdes, tá? Nós temos aqui, átomos são os átomos que a gente chamou de aresta, tá? Então, vamos contar quantos são eles e multiplicar por quanto eles contribuem. Então, nós temos aqui, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos de aresta, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu apaguei aqui o número 1 do átomo interno. A gente vai fazer aqui 12 vezes 1 sobre 4, que é o quanto os átomos de aresta contribuem, ok? Quanto que dá isso? 12 sobre 4 igual a 3. Então, a gente percebe aqui que a gente tem a soma, né? 1 mais 3 igual a 4. Ou seja, 4 aqui e 4 aqui também. Então, qual é a fórmula geral desse composto? A4, B4. Tá? Mas como nas fórmulas dos compostos iônicos a gente identifica a proporção, a gente expressa, né, qual é a proporção de um átomo para o outro, a gente pode simplesmente chamar isso aqui de AB, que a gente já tinha verificado anteriormente pela proporção quando a gente fez os cálculos de número de coordenação, tá bom? Então, a gente vai agora ver quais são, na verdade, as outras possibilidades de arranjos para essas células unitárias e vamos ver mais alguns exemplos de cálculo de fórmula geral para estruturas diferentes dessas. Então, pessoal, agora que a gente já sabe fazer essa previsão da fórmula geral, a partir da estrutura da célula unitária, vamos ver outros formatos, fazer essas previsões de fórmula geral, aplicando as regrinhas que a gente viu para a célula unitária anterior. Então, aqui a gente tem uma célula unitária em que a gente tem um único átomo do que a gente vai chamar de A, que são as esferas rosas, e vamos chamar de B, as esferas verdes, tá? E aí, aplicando aquela regrinha, A vai ser igual a 1 vezes 1, um átomo de A, e ele é interno, então ele contribui, né, ele está 100% dentro dessa célula unitária, contribui com o valor de 1. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 1. B vai ser igual, aí nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de vértice. E a gente viu que um átomo de vértice contribui para cada célula unitária com 1/8. Isso aqui vai dar 8 sobre 8 igual a 1. Então, a fórmula geral, tá, do composto que apresenta essa célula unitária também vai ser uma fórmula geral AB, ou seja, uma proporção de íon para íon de 1 para 1. Já para essa célula unitária aqui, a gente tem que A vai continuar sendo a esfera rosa e B a verde. E aí a gente precisa contar, tá? De A, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de face, tá? 6 íons de face. Então, a gente viu que ele contribui com meio, tá? Cada átomo de face ele faz parte de 2 células unitárias. Então, a metade dele está em cada célula unitária. Então, a gente vai fazer 6 vezes meio mais, e aí agora a gente precisa contar quem são os outros átomos. E a gente consegue ver que todos eles são de vértice, né? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vezes 1 sobre 8, certo? Isso aqui vai dar 6 vezes meio, dá 3. 8 vezes 1/8 dá 1. Então, isso aqui vai dar 3 mais 1 igual a 4. E B, como vai ser
o cálculo para B. Vou apagar aqui para não ficar bagunçado. Para B, a gente consegue perceber que a gente só tem átomos internos, tá? E a gente já viu que átomo interno contribui com um valor de 1, porque ele está dentro, né, da célula unitária. Então a gente só precisa ver quantos existem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então B vai ser 8 vezes 1 igual a 8. Tá? A fórmula geral para esse composto vai ser A4B8. E aí, como a gente já disse anteriormente, que dos compostos iônicos, o que a gente representa é a proporção entre os íons, né? A gente pode simplificar isso aqui para AB2. Tá? Então, essa é a fórmula geral desse composto, do composto que apresenta esse tipo de célula unitária. E por fim, a gente vai fazer a previsão da fórmula geral para o composto que apresenta esse tipo de célula unitária, tá? Então a gente vai chamar novamente as esferas rosas de A, as verdes de B, e aí a gente consegue ver que de A nós temos apenas 4 átomos internos. Então a gente faz 4 vezes 1 igual a 4. A igual. Já o B, a gente consegue observar que a gente tem 6 átomos de face, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de face. Tá? Então a gente faz 6 vezes meio mais os átomos de vértice. Os de vértice a gente já pode parar de contar, tá? Porque a gente já percebeu, a gente já viu, na verdade, que a gente sabe, na verdade, que os cubos eles têm 8 vértices, tá? E como cada átomo de vértice contribui com um oitavo, o cálculo vai ficar aqui, isso aqui, 8 igual 8 vezes 1 sobre 8. Então, isso vai ser igual 6 vezes meio dá 3, mais 8 vezes 1 oitavo dá 1, igual a 4. Então, a fórmula geral para esse tipo de composto que apresenta essa célula unitária também vai ser AB, proporção de 1 para 1. E aí, pessoal, para finalizar essa parte de células unitárias, eu coloquei aqui alguns formatos de células unitárias que são as mais comuns, tá? Existem outras, porém, como não são tão comuns assim quanto essas, a gente não vai abordar. Então, a gente tem aqui a primeira, aquela primeira que a gente calculou lá, a fórmula geral, né, sem que a gente soubesse qual era o composto, a estrutura característica do cloreto de sódio, tá? Eu coloquei aqui um exemplo para cada, um exemplo de sal, né, para cada célula unitária, mas na apostila tem outros exemplos de compostos sólidos iônicos que possuem, que apresentam, né, esse mesmo tipo de célula unitária, tá? Então, o primeiro é referente ao NaCl, o segundo é característico do cloreto de césio. Essa terceira é chamada de esfarelita, tá? E a última é a fluorita. Aí eu coloquei fluorita, coloquei como exemplo cloreto de bário. E a antifluorita, o óxido de lítio. E aí qual seria a diferença, tá? A estrutura que está sendo mostrada ali é da fluorita. A antifluorita seria simplesmente a troca de posição desses íons, tá? Então, o que ali está representado como esferas verdes passaria para o lugar das esferas vermelhas e vice-versa, tá? E aí, conforme eu disse, dei uma olhada no conteúdo da apostila, que lá tem diversos outros exemplos de sólidos iônicos que apresentam essas mesmas células unitárias, tá? A gente vai focar só nessas que são as mais comuns.